Agora a gente vai tratar de um assunto muito sério. Quero só que aumente um pouquinho o som para que eu possa ouvir o retorno aqui, porque antes eu tenho algumas perguntas muito importantes para você. O que é que você estava fazendo nesse Natal? Ficou em casa? Apenas com uma parte da família? Sozinho? Mas com as pessoas que mais ama em videochamada? Assistiu a um filme, algum culto religioso ou dormiu mais cedo? Nesse Natal, algumas mulheres viveram os últimos momentos de suas vidas em crimes bárbaros no Brasil. Esse Natal foi marcado pelo feminicídio. Pelo menos um desses casos você viu na televisão ou nas redes sociais. Em Recife, Ana Paula Porfírio dos Santos Oliveira foi assassinada na madrugada do Natal com 2 tiros disparados pelo marido. O sargento da Polícia Militar, Ademir Tavares de Oliveira, em casa. Ele foi preso em flagrante em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Thalia Ferraz foi morta a tiros pelo ex-marido na frente da família. Também na véspera de Natal. Ele está foragido. No Rio de Janeiro, o caso foi o da juíza Viviane Vieira do Amaral. Ela foi morta a facadas pelo ex-marido, Paulo Arronese, na véspera de Natal, na frente das 3 filhas pequenas do casal. Ele foi preso em flagrante pela Guarda Municipal. Também foi registrado o caso de Evelânia Aparecida Ricardo, de Campo Largo, no Paraná, que foi baleada pelo ex-namorado durante a ceia de Natal. Lone Priebe de Almeida de Ibarama, Rio Grande do Sul, também morta a tiros pelo ex-companheiro em Forquilinha, Santa Catarina. Aconteceu o caso de Aline Arnes, que foi baleada em sua residência pelo ex-companheiro na noite de Natal. São mortes que chocam e revelam a face mais cruel da violência contra a mulher, que ceifa vidas e interrompe histórias. Para falar sobre esse cenário e o que é possível fazer diante dele, a gente vai conversar com a advogada e representante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Sergipe, a doutora Andréia Góes, através de videochamada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, né? Poderíamos estar melhor ainda se não tivéssemos dados tão alarmantes como esses, né? Esse período de fim de ano acabou sendo aí muito perigoso, principalmente para as mulheres, e no sentido de despertar frustrações em homens já violentos. Sim, veja bem, acredito que teve uma visibilidade maior, né, pelo fato de uma das vítimas de feminicídio no Natal ter sido uma juíza, né? Então a gente vê a ponta do iceberg da violência contra a mulher quando um homem ele não se sente sequer assim, como é que eu posso falar? Ele não se sente inseguro de cometer um crime desse contra uma representante do judiciário, né? Uma juíza. Então isso causou uma enorme repercussão, mas não quer dizer que essa não seja a realidade de todos os nossos natais. Mulheres são mortas todos os dias, nos natais, na periferia, o tempo inteiro, e é uma situação muito alarmante, muito importante que a gente chame a atenção em matérias como essa. Sim, e é lamentável, né, em um desses casos, exatamente o caso que foi citado aí pela senhora, né, da juíza Viviane, uma pessoa acabou registrando também o vídeo, né, do momento da morte dela. Claro que nós não vamos exibir em respeito à família, à vítima e a você, telespectador. Mas aí surgiu uma revolta também nas redes sociais sobre a pessoa que registrou, mas não interferiu naquele ato de violência. É recomendado interferir? Qual é a maneira correta de agir a partir do momento em que um terceiro reconhece que uma mulher está sofrendo uma violência que pode acarretar em um feminicídio? Olha, o recomendado nesse caso é que a pessoa realmente chame a polícia, né? Chame a polícia. No caso dela, está sendo ferida, já uma coisa paralela, né? Uma ambulância, SAMU, a polícia, sem dúvida alguma, interferir diretamente, eu acho que pode colocar em risco a segurança da pessoa. Então, a gente não pode esperar que alguém que não seja, por exemplo, policial, alguém que já não trabalhe com segurança, possa intervir diretamente na hora da condução do crime. Mas é muito importante, sim, que haja essa denúncia.
que nesse momento, né, ela procure que nesse entrar momento em você liga contato. 190, Sim, exatamente. sim. E outra coisa, não somente nesses casos extremos, que ela estava vendo realmente um homicídio, né, um feminicídio, mas qualquer coisa diferente que você escuta, uma mulher gritando, sabe, crianças chorando alto, a gente sabe quando está acontecendo alguma violência, né, Sim, dentro sim. da casa de vizinhos, etc. Então a gente precisa de uma vez por todas acabar com essa cultura de briga de marido e mulher, não se mete a colher, porque o Sim. homem agressor, ele está cometendo um crime e como criminoso ele tem que ser denunciado, assim como todos os outros criminosos, né? Inclusive é um crime até mais grave, né? Porque você está cometendo com pessoas que não têm nem condições de se defender. Sim. Uma pesquisa, inclusive, do Ministério Público lá do Estado de São Paulo, né, com dados entre março de 2016 e março de 2017, mostram exatamente que as principais motivações para a morte de mulheres são término de relacionamento, 45%, ciúmes, 30% e discussões, 17%. São números, inclusive, alarmantes e preocupantes, não é? Exatamente. E na verdade, esses nomes que a gente coloca, né, de ciúmes, etc., desses 3 nomes, eles significam uma coisa só, né? A cultura machista de que a mulher é propriedade do homem. Porque antigamente, imagine que se usava assim, o ciúme como legítima defesa da honra, para poder amenizar como se o homem tivesse o direito de cometer esses crimes porque estava enciumado ou porque realmente viu alguma coisa, ainda que houvesse de fato uma traição. Né? Isso não dá o direito, porque o outro não é sua propriedade. A pessoa tem liberdade para sair da relação, para se relacionar com outras pessoas, e a gente sabe que muitos relacionamentos, né, acabam em morte por conta de uma terceira pessoa, mas na verdade não é culpa da terceira pessoa e nem do ciúme, a culpa é da cultura do agressor, realmente, que se vê como dono daquela mulher. E é lamentável, né? Nesse período de pandemia, inclusive, as mulheres, elas também acabaram mais expostas. E aí, muitas vezes, trancadas em casa com quem já praticava a violência contra elas. E aí acaba, né, sendo um período onde há um número que não está aparecendo, porque as mulheres acabam, né, tendo receio e não tendo com quem conversar. E aí acaba que há uma preocupação ainda maior com esses números que não aparecem, não é? Exatamente. A pandemia, ela evidencia e a gente até pode dizer que aumenta, porque é uma panela de pressão. À medida que você tem um modelo, uma estrutura de família baseada na violência, uma cultura machista, onde os homens são incentivados à violência, são incentivados à disputa, essa masculinidade tóxica, como a gente fala, né? Uma masculinidade sempre muito agressiva. Então, quando você coloca um convívio maior, sem os escapes de cada um ir para o seu trabalho, ou encontra com os amigos, ou enfim, realmente dentro de casa, a família, é que a gente percebe o quanto nossas famílias não estão bem estruturadas. Elas são pautadas em muito desrespeito, em muito abuso, né? São relacionamentos muito tóxicos, e foi isso que a pandemia evidenciou. E essas mulheres, às vezes, estão mais vulneráveis nesse momento porque existem mais dificuldades de emprego, de conseguir sair de casa, de conseguir qualquer tipo de independência em relação ao seu agressor. Sim. Doutora, é importante também a gente destacar, né, que houve aí uma mudança na legislação e o feminicídio, ele veio para apresentar aí esses dados e criar uma cultura da justiça agora com muito mais, um olhar muito maior para as mulheres, né? Porque nós antes tínhamos aí vários crimes como esse, mas que eram tidos como homicídio, como... Hoje, tendo aí o feminicídio, há um rigor maior na hora de punir esses agressores. Exatamente. A partir de 2015, todos os crimes que aconteceram após a publicação dessa lei, a promulgação dessa lei em 2015, se eles são cometidos pelo fato da pessoa ser mulher,
E aí é muito fácil de identificar para qualquer leigo, é você se fazer aquela pergunta assim, dentro desse contexto do homicídio, se fosse um homem, teria acontecido? Sim. Né? Acho que fica muito fácil de identificar um feminicídio. Às vezes as pessoas querem complicar o que é muito simples, porque a gente sabe o que é você matar por questão de gênero. Sim. É você observar questões que você jamais observaria num homem. Como essa questão que eu falei, está suspeito de um relacionamento com outra pessoa. Ninguém vê uma mulher, né, ou é exceção, uma mulher que vai cometer um homicídio porque o homem estava se relacionando com outra mulher. Né? Ou, às vezes, são sempre o artigo 121 do Código Penal já caracterizava como motivo torpe, porque um homem se enfurecia porque o almoço não estava bom, ou o jantar não estava pronto na hora. Né? Então, tem a ver com esse domínio, esse exercício do domínio sobre a mulher. Sim. E com a lei de feminicídio, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, você tem uma legislação própria, o que significa número, conseguir catalogar números. Você consegue, estudando a quantidade de feminicídios dentro do processo no Brasil, identificar melhor a quantidade de crimes assim que são cometidos, já que Sim. quando eles estavam como crimes comuns, a gente não tinha muito como fazer essa separação. Sim. Ainda existe uma certa dificuldade. Nós fazemos um trabalho muito grande, nós, advogados e advogadas, fazemos um trabalho muito grande junto à polícia no inquérito, junto ao Ministério Público, para apelar que se observe e se respeite essa questão de gênero dentro do crime, para se aplicar o feminicídio, porque muitas vezes essas situações são colocadas até dentro do inquérito como crimes comuns, como homicídios comuns, Sim. não qualificados como o feminicídio. Sim. E é importante a gente, né, abrir espaço. Nós estamos aí com o WhatsApp liberado, 999359918. Você que quiser participar também. Inclusive aqui a gente recebe um recado do Hilton Santos que diz o seguinte, doutora: quem fere uma flor queima um jardim. É verdade, é verdade. Eu acredito que, no meu entendimento, né, desse ditado que ele está colocando, eu imagino que, assim, se uma mulher está sendo agredida, todas nós estamos sendo agredidas também, porque o que acontece com uma pode acontecer com todas, né? Porque Sim. é cultural, é estrutural. Aqui tem uma pergunta, a pessoa não quer se identificar e diz o seguinte: meu marido me bate e sempre me ameaça. Por que quando a mulher denuncia, demora tanto para mandar chamar um indivíduo? A gente ainda tem muitos problemas institucionais. Eu aconselho sempre, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela diz que a mulher tem direito a uma assistência de acusação, que é justamente defensoria pública ou um advogado particular, um advogado particular. Eu aconselho as pessoas que estão nessa situação que procurem, além da polícia, que procurem essa assistência jurídica da defensoria ou de um profissional da advocacia, para que sejam tomadas as providências de uma forma mais célere, porque, infelizmente, como existe uma demanda muito grande, às vezes as prioridades não são definidas de acordo com as nossas necessidades. Né? Então, assim, como existe a lei e existe essa garantia, mesmo que você não tenha condição de arcar com um advogado, você tem o direito, no caso de estar sofrendo violência, de ter acompanhamento da Defensoria Pública. E é o que eu sugiro nesse caso. Doutora, é importante também a gente falar sobre o caso da juíza, né? A gente viu que, por ser um membro da justiça, ela teve direito a ter um acompanhamento, né, de segurança. E, infelizmente, em setembro, ela abriu mão, né, para que ela pudesse seguir a vida com as filhas sem ter a segurança e pudesse seguir uma vida normal. E aí vem a pergunta: muitas mulheres, às vezes, elas acreditam, né, nas palavras dos homens, e mesmo depois de diversas ameaças, elas acabam confiando, né, que eles vão mudar, que nada vai acontecer. E essa confiança, no caso da juíza, por exemplo, acabou, né, levando a vida dela. E muitas outras mulheres também, né? Quando os homens chegam, pedem desculpa. E é importante a gente chamar a atenção que quem está ao lado, né, de uma pessoa que ama, não maltrata, não bate, não ameaça, né?
Exatamente, e isso é muito comum, essa confiança. É por isso que a gente volta à questão da importância do feminicídio dessa lei, para mostrar o quanto é hediondo a pessoa machucar, a pessoa ferir alguém que confia totalmente. Por exemplo, mesmo que vocês estejam separados, vocês têm filhos em comum, como é o caso da juíza, né? Então eu tenho certeza que a grande maioria das mulheres pensam, não, vamos tentar um mínimo entendimento por conta dos filhos, para o bem dos filhos. E, infelizmente, essa guarda não se pode baixar. Se você sofreu violência durante o relacionamento, mesmo que para o bem dos filhos, como se pensa, e às vezes até o próprio judiciário estimula isso, não, vocês têm que ter uma convivência, não abram mão, não abra mão da sua medida protetiva, não abra mão, por exemplo, no caso dela, né, ela tinha essa segurança, não se pode abrir mão, né? É uma juíza, mas assim, pessoas comuns têm pelo menos uma medida protetiva e não dá para você abrir mão imaginando assim, não, já passou um tempo, já tem um tempo que estão separados, por exemplo, porque é nessa traição de confiança que está justamente a perversidade desse crime. E a gente tem a tendência a ver como um crime menor o que é um crime maior, porque é um crime muito covarde. Né? É de alguém que você abre a porta, inclusive, né, para comemorar o Natal, se for o caso, com os seus filhos. Sim. Então, realmente é muito pior. Doutora, aqui tem, né, um comentário, inclusive, de uma mulher que não quis se identificar também, e ela diz o seguinte, ó. Eu já fiz uma denúncia contra meu ex, até hoje ele está me ameaçando. Não sei mais o que fazer. Eu saí de Aracaju porque estou de férias, mas eu preciso voltar. Essa denúncia foi na delegacia porque, assim, toda mulher tem direito de sair da delegacia já com a medida protetiva, ou aqui, por exemplo, em Aracaju, como ela está contando o caso de Aracaju, é sempre muito rápido. Às vezes, no próprio plantão, né, a pessoa faz a denúncia de manhã, de tarde já tem a protetiva. É importante isso, que ela possa ou contratar um profissional da advocacia ou procurar a defensoria para saber como é que ficou essa situação, porque, em geral, após uma denúncia na delegacia da mulher, já são tomadas as providências por conta dessa medida protetiva. Então, eu não sei, porque cada caso é um caso, teria que realmente observar, mas é por isso que eu sugiro que ela procure algum profissional que trabalhe na assistência de vítimas, né, de violência. Sim. Aqui também tem outra mensagem que diz assim: boa tarde, eu denunciei meu ex que secou o pneu do meu carro e quebrou o retrovisor para conseguir me abordar no caminho, porque descobriu que eu estava em outro relacionamento. Eu denunciei e estou agora com a medida protetiva, mas até agora não tem previsão dele ser chamado. Sim, aí sempre reforçando essa questão. É um processo como outro qualquer. Quem é maior interessado é a vítima. Então é importante que a vítima faça esse acompanhamento, e acompanhamento de inquérito na polícia, na justiça, se faz através de um profissional de advocacia. Então, é muito difícil que você que é leigo e que, inclusive, está passando por essa situação de violência, que a gente já fica meio confusa, meio, sabe assim, a cabeça parece que deu uma pancada, né, quando você está passando por uma situação dessa. Então, é muito importante você ter um profissional de sua confiança que faça esse acompanhamento. É a maneira mais segura, porque essa pessoa, ela vai lhe dizer qual o andamento que está sendo dado, em que pé as coisas estão dentro da polícia, se já foi encaminhado para a justiça, e, inclusive, pedir outras medidas de suporte, caso a pessoa ainda não esteja se sentindo segura, apesar de já ter sido concedida a medida protetiva. Sim. Outra coisa muito importante é buscar o 190, ter sempre o 190, ter sempre uma cópia dessa medida protetiva com o número da cópia. É muito importante você ter, salvo no seu celular, nunca é demais, imprime uma folha, põe na bolsa, salva no celular, entrega para pessoas próximas, porque isso facilita muito na hora que você vai denunciar se a pessoa por acaso está tentando se aproximar. Sim, e inclusive essa mesma mulher que mandou a mensagem aqui do ex que secou o pneu, ela completa dizendo: estou fora de casa com medo do que ele pode fazer. Mesmo depois da medida protetiva, ele continua rondando a minha casa. O que é que eu devo fazer? E aí é uma grande dúvida, né, para as mulheres que muitas vezes vão à delegacia, buscam um auxílio, mas se veem em situações semelhantes como essa. Primeira coisa, deve informar, né, deve retornar à delegacia
para informar que a pessoa está rondando. Mais uma vez eu digo, contratem um profissional ou busquem a defensoria para ter esse acompanhamento, porque alguém precisa, em nome da vítima, né, prestar esse tipo de informação. E assim, sempre ficar atenta a esses detalhes e informar. Porque quanto mais informações você der, mais registros você fizer, tanto na delegacia como no processo respectivo da denúncia, mais a justiça vai ter elementos para entender, por exemplo, o quanto esse agressor é perigoso e o quanto você precisa de um reforço maior na sua segurança. Sim. Agora, doutora André, é importante a gente esclarecer, né? Acho que muitas mulheres devem estar se perguntando, a partir do momento que vão à delegacia, que fazem todo o procedimento, elas saem de lá se sentindo um pouco mais seguras, né? E ao mesmo tempo, como tem aqui a informação de que até o momento o ex não foi chamado pela delegacia para poder prestar esclarecimentos. E aí ele continua rodando, né? Acompanhando a vida dessa mulher. A quem recorrer? Porque muitas delas, inclusive, não têm condições de ter um advogado para ir em busca dessas informações, né? Num caso de um fim de semana, qual o procedimento? O que é que ela deve fazer? Olha, como eu falei, primeiro assim, que existe a Defensoria Pública. Eu sugiro que na hora que você fizer a denúncia, você procure imediatamente, se você não tem condições de arcar com um advogado, você procure imediatamente a Defensoria. Já leva a cópia do boletim de ocorrência, pedindo para a Defensoria se habilitar para acompanhar. É a polícia realmente no final de semana quem faz esse atendimento, então qualquer tipo de situação que aconteça durante o final de semana, a resposta mais rápida que você vai ter é através do 190, principalmente se já existe uma medida protetiva. Normalmente eles são muito rápidos na prestação quando você informa. Por isso que eu falei que é tão importante você ter ali em mãos sempre aquela medida, porque aí você diz, olha, eu tenho medida número tal, processo número tal, tentar dar o máximo de informação para que a polícia entenda a prioridade do seu caso. E realmente, como eu falei, procurem a defensoria se vocês não têm condições de contratar um advogado, mas é a sua vida que está em jogo, né? Então é muito importante que você tenha alguém cuidando de você e não entregar somente a denúncia, né, sem saber como é que ela vai ser acompanhada. Sim. Aqui tem uma participação para a gente finalizar, que eu acho também muito importante. Esse caso deve, né, acontecer muito. A pessoa diz assim, eu tenho uma colega que deu parte do marido, tá com a medida protetiva, mas voltou com o marido. E aí como é que fica se eles voltaram? Bom, o que é que acontece nesse caso? Ou ela vai informar, ou ele vai informar para a caída dessa medida protetiva, né? Ela não vai perder automaticamente a validade, mas normalmente um dos dois informa, normalmente o homem agressor informa. Infelizmente, é muito comum, não é pra gente se indignar nem se revoltar com essas mulheres, porque isso faz parte do ciclo da violência. A mulher, depois de agredida, ela às vezes tem de volta aquele homem que ela tinha quando ela conheceu no início da relação, né? Ele promete mundos e fundos e que vai ficar tudo perfeito, e que vai tudo que ela queria antes, ele agora vai realizar. Então, não quer dizer que essa mulher ela deixa de estar em perigo, muito pelo contrário, a gente sabe muitos casos, até de feminicídio mesmo, que acontecem depois do retorno. Mas nesse caso, como essa medida ela não tem como se manter, né, pela proximidade dos dois, a tendência dela é que alguma providência vai ser tomada para cair. Não quer dizer que depois, se houver uma outra separação, ela não tem o direito, ela tem o mesmo direito a solicitar uma nova medida protetiva. E as instituições não podem, de forma alguma, julgar o fato dela ter perdoado em vezes anteriores, porque, como eu disse, faz parte da relação abusiva, faz parte do ciclo de violência contra a mulher. Olha, doutora, quero agradecer pela entrevista aqui em nosso programa e Eu peço desculpas, aí nós recebemos diversas perguntas aqui, mas em virtude do nosso tempo não haverá a possibilidade da gente fazer todas elas, mas a gente espera ter esclarecido e contribuído de alguma forma, né, através das informações. Muito obrigada, uma ótima semana. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde.